venho do Seixal, sou professor neste momento na Universidade Sénior do Seixal, fui professor de Ciências Naturais ou Natureza durante 34 anos no ensino secundário, apesar de não ser propriamente biólogo, tenho realmente um grande amor pelo Tejo, porque nasci em Almada, à beira-Tejo, fui criado na Trafaria, à beira-Tejo, e vivo no Miratejo, em Corroios. Portanto, é o nosso rio, não é o meu rio, é o nosso rio, penso eu. Eu já realmente tenho feito outros trabalhos. No caso, o Carlos Moura falou num livro que eu editei o ano passado, Segredos da Natureza a 2 Passos de Lisboa, mas não é esse livro que eu venho cá hoje apresentar. Portanto, venho apresentar este que se chama A Vida entre Marés, do estuário do Tejo à costa atlântica. Portanto, o tema de hoje, o assunto que vamos tratar, tem a ver com a grande biodiversidade do Tejo, sobretudo aquela que vai mostrando cada vez maior nos tempos que correm, ao contrário do que acontecia há uns anos atrás, e é sobre esse aparecimento de novas formas de vida no Tejo e sobre essa tão grande biodiversidade. Nós vamos então hoje aqui falar um pouco. Diria o seguinte: este trabalho foi um trabalho que eu fiz ao longo praticamente de um ano. Portanto, andei um ano a fazer trabalho de campo, a fazer investigação. Tenho aqui uma imagem minha exatamente na zona do estuário, em que eu, com umas botas de canoal, botas de água de canoal, fui sobretudo para a zona entre marés, e ali fui não só pesquisando, mas também colhendo as imagens que vão ver e que são todas da minha autoria. Portanto, todas as imagens que vão ser projetadas aqui e que são apenas cerca de, não chega, acho que não chega a metade daquelas que existem no livro, tal livro que o Carlos também financiou. Portanto, no fundo, o trabalho está expresso nesta publicação, a tal que é feita em papel couché brilhante e realmente eu acho que é muito interessante. São as tais 150 formas de vida do Tejo e que tem o valor de 10 euros, sem contar com o meu trabalho. Porque os 10 euros realmente é para pagar o que está aqui e a gasolina que eu gastei para fazer isto. Portanto, para o meu trabalho, eu considero que um trabalho que é voluntário. Aliás, eu estou muito habituado a trabalhar voluntariamente e gosto de o fazer. Bom, mas vamos então, relativamente à publicação, depois veremos como é que há de ser, mas de qualquer forma, se alguns estivessem interessados, se pudessem adquiri-la, eu faria muito gosto, uma vez que estou com uma grande despesa para recuperar, porque é uma publicação de autor. Não está à venda em lado nenhum, é uma publicação de autor. É uma carolice minha este tipo de trabalho. Bom, mas esquecemos agora um pouco o livro e vamos então começar a apresentação. Aqui neste diapositivo podem ver os locais onde eu fiz o trabalho. Então, desde Alcochete até à Barra, portanto, desde Alcochete, passando por Samogo, pela Moita do Ribatejo, que é a zona do Gaio, o Conselho do Barreiro, mas sobretudo o Conselho em que eu vivo, o Conselho do Seixal e também o Conselho da Almada, foram locais onde foi feita pesquisa, levantamento fotográfico de espécies, sobretudo na margem sul. A margem norte, isto é uma zona muito urbana, não é tão fácil de recolher não só imagens, como também encontrar as espécies que nós encontramos na margem sul. É interessante perceber que neste espaço geográfico as condições variam, sobretudo de montante para jusante. Aqui as águas são menos salinas, a salinidade é mais baixa na zona de Alcochete. Se quiséssemos ir para a Ponta de Santiago, esta zona aqui também pertence a Loures, seria a mesma coisa, águas menos salinas. À medida que vamos caminhando para a Boca da Barra, para a Barra do Tejo, as águas aumentam de salinidade. Sei lá, normalmente esta zona interior do Tejo tem fundos mais argilosos, mais lodosos, enquanto na costa atlântica, ou mesmo na zona aqui da Barra, aparecem fundos arenosos ou rochosos, como esta zona aqui da parede, ou mesmo aqui do canal da Barra, com fundos rochosos. As condições, portanto, vão-se modificando. O próprio hidrodinamismo das águas é maior na costa atlântica do que aqui no interior, onde as águas são realmente muito calmas, muito paradas.
Portanto, em função destes parâmetros todos, salinidade, luminosidade, os substratos, os fungos, o hidrodinamismo das águas, assim as espécies vão sendo diferentes de um local para o outro. Isso vamos constatar, depois vou referindo onde é que foram feitas essas imagens, mas vamos constatar, essa mudança das formas de vida dentro do estuário e também na costa, foi feito só na zona entre marés. Portanto, os locais sobre os quais eu fiz o levantamento fotográfico e o levantamento, digamos, daquilo que por aqui aparece, na zona do estuário do Tejo, foi feita exatamente na zona entre marés. Ou seja, na zona compreendida entre o máximo da praia-mar, nas marés vivas, e o mínimo da baixa-mar, nas marés também vivas. Resumindo, não fiz mergulho. Tudo o que eu fotografei foi feito com as botas de água, com camaroeiro, na zona entre marés. Portanto, não houve aqui propriamente mergulho. Embora tivesse feito bastantes fotografias dentro d'água, mas de fora para dentro d'água, em que se vê perfeitamente ou relativamente bem. Vamos então avançar e vamos começar pelos vegetais, porque o Tejo é muito rico de vegetais, sobretudo das algas, do fio das talófitas e, neste caso concreto, já estamos a ver uma imagem do Seixal, a zona entre marés do Seixal, o moinho da Torre, aqui no Seixal, em que se vê na zona entre marés, sobretudo neste caso, algas verdes, clorófitas. Vamos avançar. E dentro das algas verdes, uma das algas mais abundantes é realmente, sobretudo naquela zona dos esteios da margem sul, é a alface do mar, que deve o seu nome ao facto de parecer realmente alface. Faz lembrar a alface que nós utilizamos na nossa alimentação. Eu não vou falar em nomes científicos, porque seria um bocadinho desagradável, se calhar, para muitos de vós, mas dentro das algas verdes e ao nível do estuário, esta é uma das melhor representadas. Já outro tipo de alga verde, também pertencente à classe das chamadas clorofícias, algas em que o pigmento verde sobressai, a clorofila sobressai. Dentro das clorofícias, tal como a alface do mar, há outro gene, o gene enteromorfa, que faz lembrar, é uma alga com filamentos que faz lembrar de alguma forma as formas intestinais. Daí o nome enteromorfa, tem forma de intestino. É também realmente uma das algas mais abundantes do Tejo. Ainda dentro das algas verdes, temos aqui uma alga muito suculenta e também aveludada, muito interessante, que geralmente tem este aspecto bifurcado nos extremos, que é designada tricódio. Não é tão vulgar como as duas anteriores. Ainda dentro das clorofícias, dentro das algas verdes, temos a colpoménia, com este aspecto globuloso, com este aspecto cerebroide, se quiserem. É realmente também uma alga com uma fisionomia muito interessante. Mas passemos para outro grupo de algas, para outra classe, para a classe das feofícias, ou seja, das algas castanhas. Já estamos perante outro tipo de algas, neste caso em que nestas algas o que sobressai é o pigmento castanho, os pigmentos chamados xantófilos. Neste caso estamos a ver a laminária, que tem, no fundo, umas frondas que fazem lembrar lâminas, e que tem este aspecto. É uma alga pouco vulgar do estuário do Tejo, aparece sobretudo na costa oceânica, particularmente na zona da parede, e tem vindo, neste caso, a regredir. Portanto, já foi mais abundante do que é hoje. Uma alga castanha muito abundante dentro do estuário é a chamada bodelha. Esta alga antigamente chegou a ser utilizada naquela zona de Seixal para adubar as terras, quando havia muita agricultura de Seixal, porque agora, infelizmente, não há agricultura de Seixal. Então, mas a bodelha, para além de ser uma alga muito abundante dentro do estuário, também pode ser utilizada para, por exemplo, para o fabrico de cosméticos. É interessante, o tipo dos senhores. Depois, vamos passar para um outro grupo de algas, neste caso são as algas vermelhas. Isto é uma praia, é a praia do Alfeite, se quiserem, ou a praia da Ponta do Mar, mas é Alfeite, para perceber melhor, que é mais fácil de localizar, e que está repleta, como podem ver, de algas vermelhas. Uma das algas vermelhas mais abundantes do estuário do Tejo,
e particularmente na zona do Mar da Palha, é esta, a Gracilaria. Esta alga, como sendo uma alga verde, é uma alga que também é muito interessante. Sobretudo, a partir dela podemos fazer um produto chamado agar-agar, que é extremamente importante em termos de microbiologia para os laboratórios. Também podemos fazer com ela, até alguma, poderá ser utilizada mesmo em termos alimentares, sei lá, para o fabrico, por exemplo, de gelatinas. Tem realmente também a sua importância. Mas antes de passar esta imagem, eu se calhar fazia aqui uma chamada de atenção muito importante. Normalmente nós achamos mais graça aos peixes, porque os comemos, do que propriamente às algas. Mas são estes seres autotróficos, são estes seres produtores, que muitas vezes estão na base das cadeias alimentares. E sem algas, possivelmente não haveria moluscos, ou não haveria crustáceos, não haveria peixes. Portanto, é muito importante que as algas se preservem para a boa saúde dos ecossistemas. Claro que só estamos a falar de macroalgas, não estamos a falar de algas microscópicas, que essas calhas são mais importantes, fazem parte do plâncton vegetal e são extremamente importantes dentro da base das cadeias alimentares. Uma alga também típica do estuário do Tejo é esta, que aparece com estas cores azuis muito bonitas, porque apresenta, sobretudo, nos filamentos mais jovens, iridescência. Portanto, é uma alga iridescente, desculpem. Tem com estas cores em azul turquesa, chamada acôndria. Ainda outra alga vermelha, esta é mais atlântica, já aparece mais na zona da Barra do Tejo, mesmo também na zona de Carcavelos. É o Asparagopsis. É uma alga realmente muito bonita, aparece aqui muitas vezes armada com o género dos espinhos, daí o nome Asparagopsis armata. Portanto, ela tem como que uns filamentos na forma de espinho, está armada de alguma forma com este tipo de proteção e também a ajuda muitas vezes a aderir a certos ambientes. Agora passemos a um grupo de algas menos conhecido, que são as algas calcárias. Isto foi fotografado muito perto de nós, é o nosso património natural, são coisas lindas que às vezes nós conhecemos e que são possíveis de ver na maré baixa. Não é preciso ter garrafa de oxigênio para mergulhar. Portanto, é possível ver, neste caso estamos a ver uma alga chamada coralina, já uma alga calcária, articulada, segmentada, nota-se por aqui, é realmente uma alga muito interessante dentro das algas calcárias. Outra alga, esta nem parece alga, assim à primeira vista, tem uma estrutura tal que ela parece um pouquinho incrustada nas rochas, nos calhaus, nas próprias rochas litorais, e tem o nome, é uma alga calcária incrustante, mas tem ali um nome científico que não vou referir. Já para chamar a atenção que está aqui um animal, passa despercebido, está a ver? Está aqui um quintonezinho, está aqui um molusco, pensa ao fio dos moluscos, está aqui um quintonezinho, no meio, sobre esta alga calcária incrustante. Outras algas calcárias também que aparecem, sobretudo na zona já da Barra, portanto já mais num ambiente marinho, tipicamente marinho, é esta alga calcária designada por mesofilo, que tem um aspecto quase, faz lembrar flores, faz lembrar corais de alguma forma, não é? Portanto, mas é uma alga incrustante calcária. Depois temos dentro das plantas, dentro do grupo dos vegetais, dentro do reino vegetal, aparecem também algumas plantas que já não são algas, não pertencem, portanto, ao sub-reino das talófitas. Neste caso, temos esta erva do mar, podemos lhe chamar assim, que já não é propriamente uma alga. É como que uma gramínea, portanto, pertence um pouco ao grupo dos cereais, digamos assim, mas é marinha. E é uma planta, portanto, que já apresenta diferenciação, já apresenta raiz, apresenta de alguma forma folhas, que produz já por sementes, não é uma alga, portanto é uma planta marinha, mas podemos dizer que pertence à classe das angiospermicas e à subclasse das monocotyledóneas. Olhem, os cavalos marinhos no Tejo gostam muito de se agarrar a este tipo de ervas do mar. Os cavalos marinhos, que temos duas espécies no Tejo. E aparecem muitas vezes associados a este tipo de fungos em que temos as ervas do mar. Bom, ainda dentro dos talófitos, temos aqui já não uma alga,
mas sim um líquen. Eu não vos estou a mostrar todas as imagens do livro. Portanto, no livro eu falo pelo menos em 2 líquens diferentes. Aqui eu tenho, porque o tempo não daria para tudo, tive que reduzir o número de imagens, e este é apenas um dos líquens que nós podemos encontrar no estuário do Tejo. Aparece sobretudo na zona do supralitoral, do litoral superior. Tem este aspecto, faz lembrar quase um derrame de crudo, de petróleo. Se olha para isto, fica um bocadinho desconfiado. Pronto, é um líquen, uma associação de um micélio e de um fungo com algas microscópicas que se entreajudam, há aqui como uma simbiose e conseguem realmente se entreajudar os dois, no fundo, o fungo com as algas e formam uma associação perfeita. Mas passemos então já para o reino animal. Passemos para o reino animal. E os primeiros animais que vamos falar são animais muito simples. São esponjas. Esponjas do Tejo. Portanto, todas as imagens foram captadas aqui bem perto de nós, no Tejo. Neste caso concreto, estamos a ver a chamada esponja laranja avermelhada, que aparece muito ao nível do próprio Mar da Palha, na margem sul, associado aos bancos de ostras. Estes animais, muito primitivos, que já existiam nos mares da Terra há 1000 milhões de anos, pelo menos, e que se mantiveram até à atualidade, este grupo de animais, do filo porífera, e chamam-se porífera porque estes animais têm o corpo cheio de poros esses por onde entra a água do mar, entra por esses poros e depois acaba por sair, geralmente pela parte superior, por um orifício maior, que é designado por ósculo. E estes animais acabam por retirar à água do mar algum alimento que existe que a água lhes traz. Vamos ver outros exemplos esta é mais bonita, esta esponja, e foi fotografada no Sapal de Corroios, onde a maior parte das pessoas, quando ali chega junto ao Moinho de Maré, diz assim: meu Deus, mas há aqui vida, isto é preto, é negro e cheira mal. Bom, às vezes não quer dizer que não haja lá ainda algum cheiro relacionado com os efluentes domésticos, mas a ETAR Miratejo funciona desde 1990. Já está há 23 anos a funcionar. E, portanto, o que eu vos posso dizer, eu que ando a olhar para o Tejo há 60 anos, praticamente, que é a idade que eu tenho sentido, vi o Tejo a degradar-se até 1985, 86, cada vez mais degradação, cada vez águas mais poluídas, mas felizmente estou a assistir a uma melhoria significativa do estuário do Tejo, com o reaparecimento, inclusivamente, de muitas espécies, como é o caso dessas esponjas que aparecem no Sapal de Corroios. Aqui vê-se muito bem os ósculos, ou seja, os orifícios superiores, por onde normalmente a água é exalada, a água é atirada para fora do organismo. Bom, passemos agora a outro grupo de animais também do Tejo. Passemos para o filo dos cnidários. Cnidários são animais que normalmente têm tentáculos urticantes. Cnido, em grego, significa urticante. E dentro deste grupo dos cnidários, as alforrecas ou medusas são realmente um grupo muito interessante. Normalmente, estes animais, estes cnidários, que normalmente têm uma vida livre, se deslocam nas águas do mar, normalmente são pelágicos, são marinhos. Mas, em certas alturas do ano, sobretudo no final do verão, eles entram no estuário em grande quantidade. E as nossas praias da margem sul enchem-se de alforrecas como esta, e esta foi tirada exatamente numa das nossas praias, na ponta do Mar de Seixal. Mas também, pertencente, eu não disse, mas não vale a pena passar para trás, então passemos só ligeiramente, se possível. É interessante perceber que estes animais, estas medusas, estas alforrecas, 95% do seu peso é água. Digamos que têm uma textura gelatinosa e 95% do seu peso corporal é água, basicamente são água. Poderão, de alguma forma, ser urticantes. As alforrecas portuguesas não são perigosas, mas nos Açores já há algumas perigosas e se formos para a Austrália então é preciso mesmo ter cuidado porque poderão levar mesmo à morte das pessoas. Vamos passar então agora. Dentro do grupo dos cnidários, dentro do filo dos cnidários, passemos então agora já para
Passemos então agora já para este tipo de animal, para as anémonas, para o grupo das anémonas.